Bom, pessoal, essa ideia surgiu de repente, assim, acho que são aquelas intuições. O Alberto veio na minha memória e a gente estava falando no WhatsApp e eu falei, vamos fazer um encontro para falar da pandemia, né? Tanta coisa para a gente trocar, esses tempos tão difíceis. E foi realmente assim. E nós falamos uma vez sobre esse assunto e nos encontramos ontem e aqui estamos, né? E a ideia é assim, eu vou trazer, eu fiz como se fosse uma pequena crônica do que eu observei nesse período no consultório, do que eu senti, do que eu observei ao redor, para dar uma aquecida na nossa conversa e vocês depois poderem trazer para nós a experiência de vocês, né? Tudo que também viveram, né, nesse período todo tão difícil. Então, Célia, oi, Bel, tudo bem? bem, e você? Tudo bem, achei tão interessante, tão divertida essa história de vamos conversar, adorei. Não, vamos fazer isso. Claro, vamos fazer isso, vamos trocar, vamos conversar, achei uma ótima ideia. Não é o máximo? Eu O também estou achando o máximo. máximo, estou super feliz que está todo mundo chegando aqui, ainda tem gente chegando. Eu falei que eu ia começar a falar aqui uma pequena crônica que eu resumi um pouco da minha vivência nesse período. É uma pequena fala para nos aquecer, e tem um poeminha também, e depois Alberto tem muita coisa para falar também, e a gente troca uma ideia, né? A pandemia foi como um inverno que chegou severo e fora de hora. Tivemos que ficar em casa e nos reencontrarmos com as receitas, as flores, os discos guardados e os livros, como também com o nosso corpo. No trabalho clínico, nos vimos acolher o medo da morte, a dor do luto, os conflitos familiares, a dor de alguns que se divorciaram, o medo do desemprego, as saudades dos entes queridos, e incentivar também, em meio a tudo isso, a esperança e a perseverança. Palavras aqueciam em tempos de inverno. Temos assistido um aumento da ansiedade e angústia frente à perda de algumas referências em nosso cotidiano. Cada um reagiu de uma forma à pandemia. Uns ficaram mais obsessivos, outros se viram ansiosos para dar conta desse novo normal, outros entraram em pânico ou mesmo adoeceram. Os pais de crianças pequenas recorreram às avós quando possível e, quando não possível, ficaram com tripla jornada. Os pais com jornada escolar, de trabalho e doméstica. No contexto político brasileiro, o negacionismo e algumas teorias da conspiração foram evidentes. É só uma gripezinha. Ou então, seria um castigo dos deuses ou de nossos ancestrais? O vírus foi fabricado na China? Na falta de soluções viáveis, o pensamento mágico foi ativado. A nossa relação com espaço e tempo também foi invadida por uma condição de total imprevisibilidade. A pandemia nos colocou diante da incerteza sobre o futuro, e, enquanto isso, a memória e o passado aparecem como um elemento estável, quando tudo está de pernas para o ar. Somos convidados a uma certa melancolia. A sensação de estranhamento, de olhar o mundo de fora e parecer não pertencer a nada. Ou, em outros momentos, recuperar o sentido das pequenas coisas, da presença das coisas. A música, a arte, a cozinha, os trabalhos manuais, o jardim. Desfrutar da própria companhia. Foi muito bom para alguns, mas para outros foi terrível. Em outros momentos surge a raiva, a indignação e a vontade de jogar tudo para o alto. Fomos privados da convivência com nossos entes queridos. E o sofrimento das vovós e dos vovôs. 1 ano sem abraçar os netinhos. Fomos privados de algumas referências da nossa identidade. O local de trabalho, passeio pela rua, a hora do cafezinho, o grupo de amigos, andar simplesmente pela rua como um cidadão comum.
Na pandemia, nossos consumos foram alterados, e talvez esse contexto tenha possibilitado a alguns olhar para as verdadeiras necessidades da alma. Será? Alguns limites de contato físico foram colocados entre as pessoas e o outro tornou-se concretamente uma ameaça. A pandemia favoreceu a percepção de que estávamos vivendo já uma certa privação sensorial, me parece. Ficávamos mais horas diante da tela do computador ou da TV ou do celular do que no contato presencial. Mas agora isso se deu em caráter compulsório, para trabalhar, para ver a família, para ver os amigos, e nos demos conta do quanto faz falta o abraço. Vivíamos no paraíso? Fomos expulsos? De um dia para o outro, tivemos que controlar todos os excessos e nossa vulnerabilidade ficou exposta como no mito do paraíso. Vivemos em uma sociedade do desempenho e vivíamos nos excessos. Esses excessos surgiam como compensações ao próprio anonimato. De repente, o excesso de intimidade para compensar a falta da verdadeira empatia foi denunciado. O excesso de comida, o excesso de mobilidade na grande cidade, o excesso de consumo, o excesso de informação até o nível tóxico, o excesso de trabalho e o afastamento dos nossos limites. Nesse contexto, de um dia para o outro, recebemos o comando imposto pela pandemia de parcimônia e comedimento. Tolhidos na liberdade de ir e vir, porém, com todos os excessos compensatórios ativados na clausura. O consumo do álcool aumentou. Alguns ganharam peso. Outros resolveram transformar a casa em um ambiente absolutamente confortável, reformando tudo e suprindo o lar com vários objetos comprados pela internet. A pandemia invadiu como um cataclisma que, de um dia para o outro, roubou parte de nosso espaço vital e ceifou vidas. Nosso sentido de segurança foi abalado. A verdade científica foi questionada e foram criadas pós-verdades. Vivemos na pós-verdade. O negacionismo de alguns revelou o medo de olhar para dentro e se encontrar com o vazio. As relações na família foram modificadas, os índices de violência doméstica aumentaram, assim como de violência de gênero, o caso do feminicídio. As famílias que antes se encontravam apenas à noite, agora convivem o dia inteiro no mesmo espaço e os problemas afloram. O que nossa razão não consegue resolver tem se manifestado nos sonhos. Os sonhos aparecem muito ricos de detalhes e com grande força emocional no contexto da psicoterapia. A atividade imaginativa, os sonhos se intensificaram. Se lembrarmos que a época que criou os mitos pensava da mesma forma que o sonho pensa, nos perguntamos, criamos novos mitos para conviver com a pandemia? Criamos. O pensamento do sonho, sintético, simbólico, mítico, apresentou naves espaciais, extraterrestres vindo nos espionar, seres estranhos, monstros, grandes cataclismos. O caráter compensatório do sonho também foi evidente, revelando o desejo de estar com amigos e familiares, desejar retornar ao lugar seguro da casa dos pais, retornar ao colo da mãe. Foi muito forte esse símbolo nos sonhos, a casa da mãe, a casa dos pais. Entre os símbolos arcaicos do inconsciente coletivo, apareceu frequentemente o símbolo da mãe. Jung falava do retorno ao mundo das mães, o aspecto materno da água como símbolo arcaico do inconsciente. Esse aspecto está presente muito frequentemente nos sonhos na pandemia, ou na forma de uma grande enchente, ou, outras vezes, a dificuldade diante de um mar e o medo de entrar na profundidade desse mar. A necessidade de uma maior introversão, introspecção, apareceu nos clientes. O símbolo da mãe, como já disse, de retorno ao inconsciente, para dele renascer, aparece com total pujança. A pergunta que fica é: se esses tempos de pandemia favorecerão um maior autoconhecimento e o devido status a ser dado
ao próximo, ou aumentará o ressentimento humano, que, ao contrário de se perguntar sobre o sentido disso tudo, permanecerá como vítima ressentida do imponderável. Talvez o homem tenha que se redescobrir quando tudo passar, não? E eu tenho um poema para vocês, do Jorge Luiz Borges, é muito sensível para mim, que é Adam cast forth. O Adão é expulso do paraíso. Houve um jardim, ou tal jardim foi sonho. Na vaga luz me tenho perguntado, quase como um consolo, se o passado de que este Adão, o mísero, era dono, não foi mais que uma mágica impostura desse Deus que sonhei. Já é impreciso na memória esplendente paraíso, porém eu sei que existe e que perdura. Não para mim, embora. A dura terra é meu castigo e a incestuosa guerra de Caíns e de Abéis e sua cria. E não obstante, é muito haver amado, haver sido feliz e haver tocado o vivente jardim, embora um dia. Então, esse poema, o Jorge Luiz Borges foca a vivência dos amores que passam, mas eu quis trazer o poema como essa vivência de ser expulso de um suposto paraíso e colocar para vocês se estávamos no paraíso, fomos expulsos ou é só uma ilusão? É essa a minha fala, gente. Agora eu queria ver onde está o Alberto. A ideia é que o Alberto fale e a gente depois abra para todo mundo falar. A Célia tem uma lanterna poderosa, não? Célia Brandão, queridíssima. Uma lanterna poderosa, e com essa lanterna ela já iluminou vários temas que certamente estão presentes para muitos de nós, se não para todos. Eu me inspiro pela fala da Célia, assim como me inspiro por esse ano de recolhimento e tantas coisas significativas que aconteceram ao longo de todo o período. Vou pegar a minha lanterna, em conjunto com a lanterna da Célia, e iluminar duas ou três coisas que me parecem significativas. Em nenhum momento nesse período eu sofri em razão da pandemia, do recolhimento, do confinamento. Não houve um regozijo, um entusiasmo, alguma coisa que pudesse ser classificada, vista, decodificada como maníaca. Certamente não. Mas eu experimentei inúmeras vezes, renovadas vezes, encantamento. Tive muitos motivos para chorar. E o meu choro favorito é aquele que eu choro diante da beleza. Quanta beleza se revelou ao longo desse período. É bastante possível que uma parte significativa disso se deva ao privilégio que eu tenho nesse momento de estar num país que soube se colocar, se comportar maravilhosamente bem. É essa a minha avaliação. Depois ouviremos outros moradores de Portugal sobre a impressão que eles têm, a vivência deles. A minha vivência foi de ter sido extremamente bem orientado, bem acolhido, bem assistido em todos os âmbitos, em especial os esforços feitos pelas instâncias ligadas à saúde em todos os níveis. Que comportamento exemplar, que coisa emocionante. Ontem, a ministra da Saúde, que é uma graça de pessoa, se emocionou ao manifestar a sua gratidão ao pessoal da saúde. E eu me emocionei junto com ela pela 18ª vez, porque é impressionante o quanto isso veio para o primeiro plano. Houve aqui em Portugal, foi de grande beleza, uma espécie de suspensão entre fronteiras, melhor, fronteiras entre instâncias. Partidos políticos, seitas, credos religiosos, as fronteiras foram suspensas em favor de alguma coisa, de uma postura, de um posicionamento suprapessoal. Isso é de extrema beleza e isso estava em falta na chamada normalidade da qual
nos afastamos ou que precisou ser silenciada em razão de talvez um novo porvir, um novo padrão de equilíbrio, porque de fato as coisas não estavam nada bem. Não, acredito que não tenhamos conhecido nada assemelhado ao paraíso. Conhecemos inúmeros conflitos absurdos, ilustrados, exemplificados pelo governo de 2 países que eu me dispenso de mencionar, porque sei que haveria unanimidade na percepção desses fatos. 2 países nesse mundo tenham sido ilustrativos do absurdo, uma série de outros estavam sob os auspícios de dificuldades as mais variadas estirpes. Assim como um terremoto vem não para destruir, não com o propósito de destruir, mas com o propósito de buscar um novo equilíbrio, as catástrofes também têm o mesmo sentido, o mesmo significado. E esta, eu acho que veio para revelar coisas, para alertar a consciência da população mundial. E muito rapidamente foi possível a gente perceber, pelo menos os meus olhos estavam atentos e perceberam isso. Foi onde a experiência de estar diante da beleza começou, o emergir de uma energia fraterna, o emergir de uma energia solidária, o emergir de boa vontade. Uma série de coisas que estavam muito silenciosas, não em extinção, mas muito silenciosas nesse grande mundo. E no silêncio do confinamento, o som que se ouviu foi esse. Esse foi o som que eu ouvi, o som do emergir da fraternidade. Foi extremamente significativo para mim restaurar o contato com o simples, com o cotidiano, com a vida tal como ela é na reserva do meu lar. Foi também extremamente tranquilizador observar o comportamento da população da cidade de Lisboa, que é onde eu estou. Uma população que, assim como eu, imagino, deve ter se sentido muito bem orientada, muito bem acolhida, muito bem assistida. Então, aderiu com muita facilidade a todas as orientações relativas a cuidados, sem queixas, sem revoltas, sem protestos, sem irreverências, também numa manifestação de cidadania, numa manifestação de urbanidade. Era essa a palavra que eu queria ter usado. Urbanidade. Isso tudo, enfim, cada pecinha que eu trouxe aqui nessa minha fala, que como vocês observam eu estou improvisando, são pecinhas de um mosaico que compõe essa vivência que eu qualifiquei como uma beleza. Isso não se perdeu, isso se renovou a cada dia, mesmo num período de minha vida pessoal em que eu passei por tantas dificuldades, mas que não diziam respeito ao confinamento, à pandemia, nem nada disso. Dificuldades relativas à morosidade dos processos burocráticos em Portugal, pelo amor de Deus, socorro! Se eu soubesse que seria assim, juro que eu teria ido para Uganda, sei lá, para o Congo, ou qualquer outra coisa. Mas eu tinha motivos fortes para vir para Portugal em razão de projetos pessoais e profissionais que eu só poderia realizar aqui, mesmo em face de qualquer dificuldade que a vida me apresentasse. E tudo indica que eu dei o passo certo. Eu já estou sendo abençoado nessa empreitada, já me reconheço como bem-sucedido, ainda que eu esteja nos primórdios desses vários projetos que eu vim aqui para realizar. O atendimento clínico se revelou especialmente privilegiado, em razão de ele ser feito através dessas mídias. A boa vontade compareceu, o senso de responsabilidade compareceu, a renovação dos vínculos também, mais do que a renovação, o refinamento da qualidade desses vínculos. Assim,
Se eu pudesse dar expressão facial, corporal a isso, seria uma expressão de perplexidade e encantamento. Não imaginei. Eu imaginei que talvez houvesse um certo empobrecimento da experiência. Não. Muito pelo contrário, os cachorrinhos devem estar concordando comigo. Muito pelo contrário, houve um fantástico, fenomenal, surpreendente enriquecimento das experiências, refinamento da qualidade de contato. Eu fiquei impressionado com isso, impressionado ainda estou. Vou concluir essa minha fala dizendo apenas que eu entendo que a compulsória desconstrução de padrões, hábitos, deve ter sido extremamente necessária e na minha vida ela certamente foi muito bem-vinda. Eu ainda não venci, como vocês também não, essa travessia, ainda temos alguma coisa pela frente. Mas é muito confortável para mim saber que onde quer que a gente vá chegar, esse lugar de chegada não será mera retomada daquilo que um dia foi. Será outra coisa, de outro jeito, com outro ritmo, norteada por outros valores, e isso me estimula, isso me entusiasma, isso me anima, isso me alegra, né? Eu tenho uma especial atenção, especial devoção a questões do coletivo, a questões, temas, issues, matters, que dizem respeito ao grande coletivo humano. Poucas coisas me mobilizam mais do que temas dessa ordem. E é movido justamente por essa energia devocional que eu caminho adiante firme, animado, entusiasmado, otimista, cheio de fé. Aliás, uma experiência que essa pandemia também renovou para mim de uma forma fora do comum. Aqueles pilares de sustentação do senso de segurança que a psicologia analítica qualifica como sentimento de segurança básico e sentimento de segurança secundário. Graças a Deus, eles nunca me faltaram, mas eles estão fortalecidos. Foram trazidos à consciência de uma forma maiúscula, de uma forma nítida, e acho que hoje eu me qualifico como terapeuta, como psicoterapeuta, para melhor contribuir para a estruturação dessas duas hastes de sustentação do sentimento de segurança para um número bem maior de pessoas. Posso continuar com o capítulo Portugal? Ótimo, vai lá, Gerson. Bom, não há dúvida que essa é uma experiência da Covid que é surreal, praticamente. Todo mundo passou por ela. Para mim foi uma coisa, ela veio junto com o meu aniversário, né? A Célia compartilha do meu aniversário, ela é 50 horas mais velha do que eu, mais ou menos, né? Então, eu saí daqui de Portugal para visitar os amigos no Brasil no dia 11 de março, quando estava começando a confusão aqui, e cheguei no Brasil pegando a confusão lá. E eu saí daqui com gripe, tossindo no avião, cheguei no Brasil tossindo com um restinho de febre, bem pouquinho, e peguei aquela situação, chegando no Brasil depois de 10 meses, com um monte de amigo que tinha se reunido para me encontrar, né? que eu virei evento, né? Quando eu vou ao Brasil, o Gerson está chegando, então todo mundo se reúne para almoçar, jantar, etc. Morreu tudo, né? Todos os meus amigos estão na mesma faixa etária de risco, né? Praticamente todos. Então, assim, não visitei minha cunhada, não visitei minha irmã, não visitei meus amigos, não cuidei de um monte de papelada que estava para fazer
e tive que sair correndo do Brasil porque um monte de voos estavam sendo cancelados e eu não tenho mais residência no Brasil, eu tinha que vir para cá de qualquer jeito. Troquei passagem, uma maluquice que eu acabei conseguindo uma passagem de classe executiva mais barata do que classe econômica. Você vê como estava o pandemônio instalado na pandemia. E cheguei aqui em Portugal. Bom, no Brasil, em São Paulo, estava com fila para chegar no aeroporto. Em Lisboa, não tinha ninguém nas ruas, né? Então, acho que é um pouco essa diferença. Eu me considero, talvez como Alberto, abençoado de estar aqui, porque a condição e o respeito para enfrentar essa situação é muito grande. Na verdade, o aumento que se deu agora é porque Portugal, como o resto da Europa, não abdicou de fechar escolas, né? As escolas estão abertas. Algumas delas com ensino à distância, e o ensino público sofreu um bocadinho com isso. Eu tenho duas primas aqui no Porto que são professoras e uma amiga aqui de Figueira da Foz que é engenheira química e professora de matemática aqui no liceu. A escola privada tem aula por computador, as pessoas ficam em casa, mas a aula, o pessoal do ensino público não tem esse privilégio, até porque aqui a vida em Portugal, para o português, é uma vida muito difícil, o dinheiro dá para o mês, né? Não é caro, né? O salário mínimo aqui estão batalhando para chegar a um pouco menos de 700 euros, e o sujeito não tem dinheiro para pagar a internet, porque a internet é cara para os padrões portugueses, né? Agora, com o euro a 6,15, está praticamente o preço do Brasil, mas para os padrões portugueses é caro. Então, a dificuldade que o pessoal tem no ensino público é grande. E eu acredito que grande parte da segunda onda se deveu à transmissão através dos alunos para professores ou basicamente para os membros da família, né? Porque o jovem não percebe que está infectado, ele nem sente. Figueira da Foz é uma cidade de 100 mil habitantes, se pegar todos os vilarejos aqui em volta, e de março até outubro tinham tido menos de 100 casos. De outubro para cá, nós estamos chegando a 1.000 casos, mais ou menos, né? Então, decuplicou assim o número de ocorrências de uma maneira muito grande a partir da volta às aulas. Mas já tá diminuindo. A gente não pode deixar de registrar e concordar com o Alberto no caso da burocracia portuguesa. Ela ajuda a atrapalhar bastante algumas das condições, né? O tratamento que se dá agora à vacinação vai ser um tratamento burocrático e eu temo que, se começar a vacina em janeiro, a gente não termina em março de 2022. Eu estava fazendo o cálculo de quantas pessoas... Eles não abdicam de privatizar ou de dar essa condição para as farmácias aplicarem as vacinas, vão aplicar com o serviço público, que está absolutamente entupido, porque eles se dedicaram muito à Covid, fizeram um trabalho excepcional, realmente, melhor do que Bélgica, melhor do que França, melhor do que Espanha, melhor do que Itália, melhor do que Inglaterra, e com poucos recursos. Aqui um médico ganha muito pouco, o médico em começo de carreira ganha menos de 1.500 euros. Se você calcular isso para o Brasil, é muito pouco. Então, queria ouvir assim, mais pessoas que não moram em Portugal, né? Qual é a vivência, né, dos brasileiros também nessa pandemia? Como é que o pessoal está se sentindo? Os que estão atendendo em clínica, nós estamos atendendo a maior parte, né, que eu tenha conhecimento, online. Isso também eu acho que é algo importante para a gente trocar, como é que tem sido essa experiência, como é que o consultório está, em cima também das coisas que eu e Alberto falamos, né, dos símbolos emergentes. Célia, primeiro, eu gostei demais da sua síntese. Você foi capaz de pegar trechos de imagens do que nós estamos vivendo, desde domésticos até públicos e clínicos na pandemia, de um jeito muito sensível, muito esperto, eu diria, né? Muito pontual, muito objetivo, gostei demais. Tem uma síntese muito grande
Muito bem feita aí, né? Muito bom ouvir. E eu queria dizer que eu concordo em gênero e grau com o Alberto, porque eu tenho vivido belezas mesmo nessa pandemia, acredita? Você sabe, talvez os outros não, o Alberto também não, mas eu tenho uma origem caipira e os símbolos do caipira sempre me interessaram, até fiz reflexões sobre isso. E o caipira é aquele que vive uma vida no simples, né? Aliás, como Jung viveu quando ele vivia na torre lá, né? Cortando lenha, cozinhando, fazendo as coisas. Mas, enfim, eu me voltei para essa coisa da minha origem caipira, dentro de casa, cozinhando minha comida, sabe? Mexendo nas minhas plantas, ouvindo minhas músicas, revendo os meus interesses, criando novas condições também para colocar em funcionamento outros, e realmente me encantando com essa possibilidade. Nesse sentido, eu não acho mesmo também que a gente estava no paraíso e perdeu o paraíso. Eu acho que a gente podemos aproveitar essa experiência por um rever o que seria o paraíso, né? Onde está, de fato, o nosso desejo, onde está, de fato, o nosso equilíbrio, a nossa paz e as nossas possibilidades também. Eu tenho aproveitado bastante esse tempo, inclusive do ponto de vista da clínica, essa ideia de que ficamos todos, então, online, me fez reaproximar de pessoas que estavam longe, que há muito tempo eu não via, pacientes que tinham até mudado de país ou de cidade, retomaram, né? Olha, agora que a gente está online, a gente podia voltar, enfim. Então, assim, no começo, uma dificuldade de fazer o atendimento online, porque a gente tem uma prática já de estar com a presença física, a gente trabalha bastante com a ideia do relacionamento humano, que é importante, essa coisa transferencial que você sabe muito bem, trabalha tanto com esse tema. E também o tempo, né, online começou a ser um outro tempo, né, no sentido mesmo da dinâmica. Até se a gente pensar num tempo cronológico, num primeiro momento, parecia um tempo de 45 minutos, 50 minutos, longo, cansativo, porque nos pediam foco, é um foco tão importante de atenção na fala do outro, na presença do outro, e também na nossa fala diante do outro. Eu acho que houve uma certa adaptação, eu diria. E escutei isso também de outros colegas. Mas se construiu um campo tão interessante atualmente, eu acho, e eu tenho gostado bastante desse atendimento online. Eu acho que nos aproximou, sabe? Eu acho que o Alberto diz qualquer coisa nesse sentido, eu também acho. Houve uma proximidade, uma intimidade, e nós estamos na casa do nosso paciente, na intimidade mesmo. Então, uma coisa do paciente mostrar o cachorro que tem, ou mostrar o quadro da parede, que, queria te mostrar, sabe esse quadro? Olha, deixa eu te mostrar, eu fiz um bolo, você não pode sentir o cheiro e nem comer, mas acredita que eu nunca tinha feito um bolo, estou fotografando, quero que você veja. Quer dizer, criou uma intimidade, uma outra conversa, né? De uma beleza poética, eu diria, sabe? Eu acho que a gente começou a ficar de um jeito mais poético. Eu tenho aproveitado bastante das minhas coisas, da minha casa, também ficando mais lar, né? E pensando também mais profundamente, então, sobre todos os deuses que nos acompanham do ponto de vista até arquetípico, não é? Eu trabalho com a psicologia arquetípica, que mitos a gente estaria vivendo nessa pandemia, né? No que estamos instados, de acordo com as imagens novas desse tempo. Então, para mim, foi muito interessante, tem sido muito interessante. Até queria saber do Alberto um pouco como é que foi essa resolução dele, porque ele também tinha grupos e tudo aqui, e resolveu para lá, independente da pandemia. Estou curiosa, viu, Alberto? Você me conta. Te conto rapidamente, porque são poucas coisas, ainda que muito significativas. Eu tenho um grupo de estudos de psicologia analítica em andamento, em Portugal. Esse grupo é multidisciplinar. E eu inicio, agora em janeiro, o meu primeiro grupo clínico. Eu estou fundando um núcleo de estudos de psicologia analítica que vai se chamar Jung, em Lisboa. Eu estou aceito por 5 universidades como docente, mas não fui convocado ainda por nenhuma. Eu estou fazendo meu segundo doutorado, desta vez em Direito, pela Universidade Nova de Lisboa. E, recentemente, depois de uma espera insana de mais de ano,
eu finalmente me qualifico como psicólogo aos olhos da lei portuguesa, sou membro efetivo da Ordem dos Psicólogos Portugueses, então já posso legitimamente clinicar aqui, trabalhar, enfim, como eu bem entender. É assim que está, Isabel. Pois é, mas o seu desejo de ir para aí tinha a ver com abrir novas frentes de trabalho, novas culturas. O que você fez você largar tudo que você tinha? Você tinha tudo isso bem aqui, não é? Uhum. Uma aventura mais pessoal e íntima que não interessa contar, ou tinha uma coisa de profissional? Eu tive uma vida que se caracterizou como vida devocional ao outro, aos meus queridos, aos meus amores, aos meus amigos, aos meus clientes, aos meus alunos, uma vida devocional ao outro. Eu cheguei a um ponto de exaustão, né? Sendo que eu me sentia em dívida comigo mesmo. E havia ainda algum tempo, como de fato há, eu sou um jovem de 67 anos, então com esse tempo extenso que eu ainda tenho pela frente, eu resolvi me dedicar a projetos de significado pessoal para mim. Esse doutorado tem a ver com um velho sonho de trabalhar na direção do casamento da psicologia com o direito, que essas duas disciplinas não podem continuar dissociadas e divorciadas como elas são. Dentro desse âmbito, o meu tema focal é a psicopatia. Então, eu vim para cá para fazer disso um estudo o mais rigoroso possível, para alertar os acadêmicos, em especial no âmbito do direito, mas também no âmbito da psicologia, sobre a importância da articulação dessas duas disciplinas. Eu acho que com o que eu reuni de experiência e conhecimento, eu me alicercei para dar conta desse trabalho. Ótimo. Fora isso, eu estou também, paralelamente, fazendo uma coisa linda, 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 que é o seguinte: se eu tomar Portugal como um ego, que personificação de ânima é ainda para este país Amália Rodrigues? Opa! Então, eu estou dedicado a isso. E concluído o trabalho com Amália, eu vou fazer algo análogo com Fernando Pessoa. Maravilha. Caramba, que Deixa eu entrar maravilha! na conversa. Deixa eu entrar um pouco nessa conversa, porque assim, acho que a gente ignorou para falar das coisas bonitas que emergiram durante a pandemia. Eu acho que a conversa está indo nessa direção, né? Da transformação que as pessoas tiveram durante a pandemia, da criatividade, das coisas novas, né? Quando Alberto falou agora da direito e psicologia, nós estamos lançando um livro, é bom todo mundo saber, organizei um livro com 11 autores, que é Família e Identidade, e que tem 2 profissionais da área do direito, o marido da Wanda, que está aqui presente, que é desembargador, Ademir Benedito, e a Wanda escreveu nesse livro também, é uma das autoras, e nós, o foco é justamente de fazer conversar essa questão da família e identidade à luz do direito e da psicologia. Então, esse foi o nosso florescimento na pandemia. Para mim, foi a minha obra mais querida, e, embora tenha começado há 3 anos atrás, mas que acabou de nascer durante a pandemia, né? Inclusive com o ônus de não poder fazer lançamento presencial, não poder receber abraço, não poder fazer dedicatória, né? Mas que a gente está tentando suprir de outras formas, e a gente vai fazendo, e vai pondo esse livro no mundo e recebendo o carinho das pessoas. Então, eu queria transmitir isso também para vocês. Ótimo. E ouvir o que mais nasceu na pandemia, né, na vida de vocês, e quem mais tem coisa para contar. Bom, eu também estou em Portugal, também enfrentamos as mesmas burocracias. O meu passaporte, eu virei cidadã portuguesa e meu passaporte chegou há 3 meses, mas até hoje não está nas minhas mãos. Então,
Mas eu fiquei muito impressionada. Eu trabalho com corpo em movimento, sou psicoterapeuta, mas trabalho basicamente com o não verbal mesmo, com a organização do movimento. E uma das coisas que me impressionou muito, eu já vinha trabalhando online por pedidos de clientes meus, que alguns saíram do Brasil, outros mudaram de São Paulo para o Rio, e tinham me pedido para acompanhá-los online. Eram jovens, né? Então, eu assustei no início, mas comecei a trabalhar e foi muito interessante. Então, quando eu mudei para Portugal, Isabel, eu já vinha com planos de continuar a minha clínica, mesmo porque foi tão fascinante esse mundo do online para o trabalho de movimento, que eu já tinha clientes em São Paulo, que eu comecei a oferecer o trabalho online, né? Trabalhando em São Paulo ainda, não tinha nem planos de mudar para Portugal. Algumas pessoas chegavam no consultório, achavam um pouco estranho e tal, eu disse, não, mas eu vou tentar. Eu tive clientes que estão comigo até hoje, que chegaram no consultório e eu os vi uma vez, na verdade. Depois disso, virou online, mesmo em São Paulo, por causa de trânsito, tudo isso. Mas uma grande descoberta deste trabalho foi do online, e um efeito da pandemia foi que, quando nós fomos a São Paulo em março, eu sou casada com o Gerson, quando nós fomos a São Paulo em março, ia ter um lançamento de um trabalho chamado Pioneiros da Educação Somática. O campo da educação somática tem várias linhas atualmente, né? Mas muita gente foi pioneira. Eu sou uma delas na área do Feldenkrais, o Pedro Prado, que talvez seja mais conhecido para vocês como rolfista. Então, tem um leque de pessoas. O livro estava pronto para ser lançado, projeto de vídeo, um trabalho lindo de muitos anos da Débora Bolsanello. Não pôde acontecer. Chegou o decreto da pandemia. Com isto, nós nos reunimos com a Lali Juraski, que é de contínuo, que é uma das técnicas somáticas, e começamos uma conversa e ficamos em 4. Desse grupo grande, ficamos em 4, que a Lali, a Rocio Infante, que trabalha com a Angel Viana no Rio, o Raul Rachu e eu. Começamos a trabalhar entre nós e propusemos um trabalho neste grupo dos pioneiros e passamos para os nossos clientes conhecidos. Tem sido um trabalho de um mergulho, de uma coisa fascinante, as pessoas se descobrindo e muita gente que estava sozinha em casa e começou a descobrir a vida ao voltar para esse detalhe de mergulhar em si mesmo, no movimento mesmo. Nós encerramos o segundo grupo ontem, ontem foi sexta, foi ontem. O Raul Rachu? Segundo grupo, Raul Rachu, eu, a Lali e a Rocio Infante. E então, vocês fazem o trabalho pela internet, com os grupos? Isso, nós trabalhamos com o grupo. Bom, eu conheci o Raul Rachu de anos atrás, mas de contatos, vamos dizer, mais superficiais, mais sociais, na verdade. Então, o que eu acho, né, dessas descobertas das pessoas... Tem alguma coisa de muito nova mesmo nesse recolhimento obrigatório que a gente teve, né? E no trabalho de movimento é uma maravilha esse espaço que parece bidimensional ganha de tridimensionalidade, inclusive no campo visual mesmo, como ganhou profundidade. Eu acho que o online veio para ficar, não para substituir, não é isto, mas eu particularmente no momento, se me perguntar onde você quer trabalhar, eu quero trabalhar aqui no online, no momento, e olha que eu tocava, né, as pessoas. Então, isso que eu queria saber, Márcia, porque o trabalho físico que vocês faziam, o próprio movimento, não é? Nós trabalhamos... Você está falando tridimensional, mas você põe as pessoas... Porque eu estou fazendo academia online também na minha casa, né? Tá. Então, faço exercício seguida online. Mas, e você faz trabalho com grupo, então tem um espaço
Interessante. E isso foi muito interessante, porque as pessoas criaram espaços dentro de casa para trabalhar. E o trabalho da gente foge da ginástica, né? Não tem nada. Mesmo o Raul, que trabalha com Pilates, ele tem um trabalho de uma delicadeza, de uma sofisticação. Ele mesmo brincou que ele é Pilates somático agora, que ele se descobriu somático. Ele fez o colégio de aplicação e nós fomos da mesma classe. Olha só! Ele é meu amigo. E ele acompanha a mãe a vida inteira. Ele é o fiel escudeiro dessa mãe. E ele se profissionalizou porque ele não saiu da escola de dança a vida inteira, nem do palco, junto com a Ruth. E depois ele se tornou um terapeuta corporal, né? Que foi para a área de Pilates. E o que ele trabalha também, que eu acho bem bacana, é porque ele tem esse conhecimento da dança, né? Então, não é aquela... não é que é o mesmo trabalho que você faz, que é o trabalho que respeita a estrutura corporal, que vai na direção da necessidade do corpo daquela pessoa. Super bacana, Márcia, saber que vocês estão juntos, assim, que esse projeto é um projeto que está crescendo online, porque nós acho que ainda temos, o que vocês acham? Acho que a gente tem mais um ano, pelo menos, ainda de clausura, vou chamar assim, porque é a palavra que me vem. O que vocês acham? Quanto tempo a gente tem ainda? Como é que vocês estão em relação a essa questão? Ou não pensam, porque dá aflição? Eu acho que, não sei se um ano, Célia, mas eu acho que aqui em Portugal, e talvez no Brasil também, eu acho que a gente tem pelo menos de uns 6 a 8 meses. Né? E mesmo porque eu acho que vai ter que ver como é que a gente vai ficar depois da vacina, né? Saber o que vai acontecer. Ainda tem muita incerteza por aí. Muita coisa pela frente. Né? Mas assim, vamos dizer que dê tudo certo, eu acho que de 6 a 8 meses. Não vejo muito menos do que isso. Também penso assim. Então, gente, eu acho o seguinte, essa pandemia, nós estamos aqui no Brasil, né, com um governo completamente sem direção nenhuma, né, e toda a equipe de saúde, os ministros todos, né, todo mundo já sabe disso. A gente está na primeira onda, e segundo dizem os especialistas, os cientistas, é uma epidemia para ter 3 ondas, né, que leva aproximadamente 1 ano cada. A não ser que venha uma vacina, e não tem logística para essa vacina no Brasil, vocês sabem. Então, nós estamos aqui muito perdidos, porque são 210 milhões de pessoas. Se você deixar de vacinar uma pessoa, você não pode dizer que está completo todo o esquema de segurança. Então, eu acho que, sem usar a dicotomia do pessimismo e do otimismo, eu tenho a impressão, opinião minha, pelo tudo que eu leio, que eu ouço, vejo, a gente vai ter mais, no mínimo, 1 ano e meio de enclausuramento, de estar ainda fechado, né? Eu já entrei no apartamento em março, joguei a chave do corredor do apartamento. É claro que não é ruim totalmente isso, porque você tem que aproveitar a situação. Situação ruim você tem que aproveitar, não é? Então, você aprende a tocar um instrumento musical, você aprende um novo idioma. Estou escrevendo aqui um livro de poesia, espero que saia breve. Faço muita ginástica, porque, né, se fica parado, você não pode se dar o luxo de ficar sedentário, né? Então, faço ginástica, como muita fruta, né? Muita verdura, e eu acho que nós vamos ter que passar ainda mais 1 ano e meio nessa situação. Viu? Durante essa pandemia, alguns dos zeladores maiúsculos da cultura brasileira, da alma brasileira, consequentemente, ou seja, os artistas, seguraram as pontas. Nós somos devedores a eles dessa preservação da alma brasileira. E eles fizeram de uma forma esplendorosa, de uma forma tocante, significativa, estruturadora, uma intervenção fora do comum online. Além dos artistas, eu acho que no caso do Brasil existe um outro setor que é merecedor da égide de sustentáculos da alma brasileira,
o educador. Eu acho que nós temos o educador e nós temos o artista. Eles têm um compromisso com uma zeladoria que definitivamente o âmbito político passa à margem, não nem faz ideia do que se trata. Então, eu como cidadão brasileiro me sinto muito agradecido aos educadores e aos artistas por tudo que eles fazem na linha da preservação. Aliás, parabéns Brasil, aplauso Brasil no quesito educação universitária. Não é ruim o ensino ao qual eu tenho acesso aqui, mas é pobrezinho, é bastante fraquinho. Não tem a maioridade que tem o ensino universitário brasileiro, que pelo menos eu tive a honra de conhecer através da belíssima Universidade Católica de São Paulo e da Universidade de São Paulo. Aplaudo de pé, sempre aplaudi. Mas quando eu vejo esse contraste que eu hoje pude contemplar, aplaudo com ainda mais vigor. O que eu queria dizer é que nós temos politicamente a gente pode estar mal, estamos, o Brasil tem outras dificuldades políticas. Agora, o Brasil também tem uma abertura, e isso que o Alberto falou, a nossa psicologia dá de 10 a 0, de 10 a 0. Não que seja ruim a psicologia aqui, não é, mas nós temos uma abertura, eu não sei se o nosso Macunaíma, o que é, os especialistas em mitos são vocês, né? Algo assim, a gente tem um conhecimento enorme. O nosso trabalho corporal, o que a gente avançou, Gaiarsa, Sandor, nós mesmos, sem querer jogar confete, né? Mas Célia, o que batalhou, eu, Nilce, o Pedro, e outros que eu não conheço. Nós temos realmente uma coisa que Portugal não tem. Não sei como trazer. Eu estava começando a abrir um campo de trabalho aqui, aí veio a pandemia, ficou mais difícil o campo de trabalho presencial. Mas eu acho que, só para a gente não sair assim, que o Brasil é um horror, não é. Eu achei ótimo você ter falado uma isso. Uma maravilha, né? Eu nós achei temos ótimo. Coisas, porque nós temos filósofos fantásticos. Que temos um pé na psicologia, estamos em Portugal, tão logo possamos, deveremos nos encontrar para unir forças, não é? Adorei que você está abrindo um grupo de estudo. Depois eu falar mais em box com você. Eu também, Alberto. Eu também quero fazer esses contatos. Já peguei os telefones aqui da Márcia e do marido maravilhoso dela, que tem tanta conversa boa também, o Gerson, mas eu quero também o seu contato. Estou pensando que a gente podia se encontrar um pouco mais. Acho que a Célia tem esses contatos. Já que estamos só online, a gente pode fazer umas trocas mais online também. Né? Com certeza. Com o maior prazer, claro que sim. Com certeza. Esse foi um primeiro encontro, e pode-se gerar outros encontros, outros tipos de trabalhos também. Né? Eu achei muito legal que a Márcia trouxe essa questão da qualidade da nossa formação como psicólogos. Eu acho que a gente começa a falar dos pontos negativos e a gente vai fundo, né? Mas a gente precisa falar também daquela consistência que foi a nossa formação, mesmo com todas essas coisas que aconteceram na política e que acontecem no Brasil, e nos animar nesse sentido, porque nós somos os formadores que ainda estão aí, por mais que a gente entenda que tudo que foi dito é verdadeiro a respeito da educação e tudo que foi perdido, eu acho que a gente ainda pode fazer, eu acho que isso é muito importante, e até nesse tempo de pandemia, até pela internet, o que a gente está fazendo hoje pode ter desdobramentos, essa ideia, e qualquer pessoa que está aqui, que tenha alguma ideia e queira propor, a gente entrou nessa, para deixar acontecer. Tá? É essa a ideia. E aqui tem muita riqueza, né? Então vamos lá, vamos ver o que pode rolar ainda. Mas eu fiquei muito feliz, não sei, Alberto, como é que você está aí.
Eu fiquei muito feliz com essa conversa, assim, de ver as pessoas e uma coisa que emergiu, porque nós não tínhamos planejado que ia sair essa conversa Portugal-Brasil, claro que havia um emergente, que era eu aqui no Brasil, você em Portugal, né, para favorecer isso, e algumas pessoas participando também em Portugal. Então, surgiu essa conversa, nós enveredamos pela política, é impossível não enveredar no momento que nós estamos vivendo, né? E a pandemia no meio disso tudo, né? Porque é uma sobrecarga enorme a que nós estamos vivendo. Mas eu estou muito satisfeita, queria pedir para você tocar piano. Queria pedir para você falar também como é que você se sente nesse momento. Está tudo bem aí? Nesse momento está tudo muito bem. Eu adorei esse encontro. Eu estou olhando para esses rostos tão queridos. Que vontade de ouvir Jaelson dizer alguma coisa, Renato, Cláudia, Tácito, Ana, Sérgio, enfim, Vandinha, as pessoas que estão aqui conosco e que não se manifestaram, Neguinha, um de vocês poderia a qualquer momento convocar uma outra conversa a respeito do mesmo assunto ou de outros assuntos, convidar os demais, compareceremos à sua sala online para seguir adiante com essas interações tão oportunas e significativas. Então, deixa eu montar aqui, porque a Célia me fez esse desafio, eu tenho que montar o palco aqui, dá licença. E a ideia é essa mesmo que o Alberto falou, quer dizer, que é retomar o debate, né? Porque eu acho que isso é uma das coisas que tem se perdido. Mas esse debate, né? Esse debate respeitoso. Queridos, eu teria desejado me preparar um pouquinho melhor, mas eu tive uma tarefa dificílima para desenvolver hoje durante o dia, final de semestre letivo, preparo de 3 monografias para conclusão das disciplinas. Eu não consegui me dedicar a um preparo. Eu vou improvisar uma coisinha aqui, só para que a Célia se sinta acolhida no seu desafio. Sabor a mim. Não vai tocar mais uma? Queridos, um dia desse a gente pode fazer um sarau combinado. A gente faz um sarau, um traz um violão, o outro traz o violino, o outro traz o atabaque. E é difícil, eu pensei assim, vou cantar uma música com o Alberto, né? Mas não dá delay, que agora nós estamos fazendo o coral, o ensaio do coral, cada um canta de uma vez e grava, não pode cantar junto, porque cada um... Eu tive a honra de ser convidado a participar de um projeto de uma grande cineasta brasileira, o nome dela é Laine Luiza Milan, que convidou 6 brasileiros que estão vivendo fora do Brasil para relatar suas experiências durante esse tempo de confinamento. Esse trabalho é um misto de documentário, teatro, cinema e mais alguma coisa, até porque Laine é muito talentosa para tudo isso. Dentro de um tempo razoavelmente breve, acredito que fevereiro, março, esse trabalho esteja já acessível ao público. O nome dele é Relatos do Inusitado. Fiquem atentos e quando isso surgir, não percam por nada desse mundo. É muito bonito. Eu sou um dos, eu acho que 8 moradores lá, 6 ou 8,
Enfim, 6 ou 8 pessoas vivendo em países distintos, todos de origem brasileira, mas fazendo aí depoimentos, relatos a respeito de suas experiências, da realidade do confinamento em cada um desses países e com a mão dessa artista exemplar chamada Laine Luiza Milan. Fiquem atentos, então, e quando tiverem visto, vou ficar muito feliz de receber um feedback. Obrigado a todos. Que prazer, não, Célia? Que boa ideia você teve, que delícia de encontro. Obrigado a cada um, obrigado a todos e que essa seja uma de muitas oportunidades. Isso, muito obrigada. Obrigada também. Obrigado. Foi ótimo. Obrigada. Beijos para todos. Ouvir todos vocês. Altas reflexões maduras. Isso. E um Feliz Natal para nós, né? E Isso. o presente nosso de Natal é vacina. Certo?